Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao webinar do CryptoBooks. O que vos trago hoje não é especulação, é a realidade crua da fiscalidade portuguesa em 2025. O título desta sessão é provocador: O fim da isenção automática. Porque durante anos vivemos numa espécie de Far West, ou paraíso fiscal não oficial, onde muitos assumiram que o silêncio da lei significava isenção total. Mas o silêncio acabou. A autoridade tributária acordou para a realidade do yield farming, do staking e das finanças descentralizadas. E a mensagem que vos quero passar logo de início é: as regras mudaram. O jogo mudou. Se aqui estão a pensar que o vosso caso de estatutos RNH ou o facto de usarem uma DEX vos protege, preparem-se, porque vamos desmontar alguns mitos perigosos. Mas não se preocupem, porque o objetivo final é mostrar-vos o caminho legal para o santo grau do 0% de imposto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adriana e sou a cara do CryptoBooks em Portugal, a ferramenta líder em Portugal para o reporte fiscal de criptoativos. O meu trabalho diário é olhar para carteiras complexas, cheias de transações em chains diferentes, desde Ethereum à Solana, e traduzir esse caos para a linguagem rígida e burocrática da autoridade tributária. A minha missão hoje é ser a vossa tradutora. Quero pegar no crypto jargon, que vocês usam todos os dias, airdrops, staking, rewards, liquidity pools e explicar exatamente onde é que cada uma dessas peças se encaixa no código do IRS. Não vamos falar de teorias vagas. Vamos falar de como proteger o vosso património de uma dentada fiscal de 28%, que pode ser evitada com um planeamento certo. Mas vamos começar com um choque de realidade. Em novembro de 2025, saiu uma informação vinculativa da AT, o processo 20766. Para o investidor comum, isto é apenas um número, mas para nós, especialistas, foi uma bomba atómica no planeamento fiscal. Este documento veio dizer preto no branco o que muitos temiam: a tal isenção automática para rendimentos estrangeiros via regime dos residentes não habituais, que muitos consultores venderam como garantida, não se aplica à maioria dos casos de DeFi. A AT olhou para um caso real de um investidor que fazia yield farming e disse: isto é tributável em Portugal. Por isso, se vocês têm rendimentos passivos de protocolos estrangeiros e acham que estão protegidos, este é o momento de prestar muita atenção. A AT clarificou a sua interpretação e ignorá-la agora não é desconhecimento, é negligência. Mas, como em tudo no mundo cripto, onde há um problema, há uma solução. Existe uma agulha no palheiro jurídico que vamos poder explorar. Neste webinar vamos falar de regras FIFO, de datas de aquisição e de lotes fiscais. A única forma de acompanharem isto sem perderem-se na teoria é ter os vossos próprios dados à vossa frente. Por isso, convido-vos a fazerem agora o scan deste QR Code e a criarem a vossa conta gratuita no CryptoBooks. Enquanto eu explico os detalhes e os conceitos de curto prazo e longo prazo, vocês podem ver em tempo real como é que a vossa carteira está classificada. É a diferença entre assistir a uma aula e ter uma consultoria personalizada. E claro, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, porque a lei muda rápido e nós somos os primeiros a avisar. O nosso roadmap para a próxima hora é este. Primeiro, vamos entrar na sala de espera fiscal. Quero que entendam a mecânica base. Isto é, porque é que perceber um token não é o mesmo que pagar imposto. Depois vamos dissecar a bomba de novembro e a armadilha dos RNH. Vou explicar tecnicamente porque é que os tratados internacionais bloqueiam a vossa isenção. De seguida, há uma luz no fundo do túnel, a estratégia dos 365 dias e a exceção americana. E, finalmente, como usar o CryptoBooks para automatizar este pesadelo logístico e transformar o vosso IRS num passeio no parque. Vamos iniciar a nossa jornada técnica com um conceito que eu criei para facilitar a vida dos investidores: a sala de espera fiscal. Antes de falarmos sobre pagar ou não pagar, temos de resolver a confusão mais comum que chega ao suporte do CryptoBooks. Muitos de vocês olham para a vossa carteira, veem as recompensas a cair a cada bloco e pensam: estou a ganhar dinheiro agora. Tenho de pagar imposto agora? A resposta intuitiva seria sim, mas a resposta fiscal é um fascinante não ainda. Esta secção é crítica porque é aqui que reside grande vantagem competitiva das criptomoedas face ao sistema bancário tradicional. No sistema financeiro clássico, o rendimento é tributado na fonte ou no momento em que cai na conta. No mundo cripto, existe um diferimento, um hiato, um intervalo de tempo mágico entre o ganho económico e a obrigação fiscal. É esse intervalo que nós vamos explorar. Vamos entender a ponte técnica entre a categoria E e a categoria G. Se dominarem este conceito, dominam metade da vossa estratégia fiscal. Para a autoridade tributária, o mundo DeFi não é magia negra. É apenas uma nova forma de fazer algo muito antigo: aplicar capital. Quando vocês fazem staking na rede Ethereum ou quando provêm liquidez numa pool da Uniswap, o que estão a fazer, na ótica do código do IRS, é uma aplicação financeira. Vocês têm o capital base, os tokens, e cedem-nos à rede.
em troca de uma remuneração. Por isso, esqueçam a ideia de que isto é trabalho, isto é, de que se enquadra na categoria A ou B, porque não será a menos que tenha uma infraestrutura profissional de mineração ou validadores próprios. Isto é puramente um rendimento passivo. E a AT classifica a natureza deste rendimento como rendimentos de capitais, os quais se enquadram na categoria E do Código de IRS. A analogia perfeita é da árvore e o fruto. O vosso depósito inicial é a árvore. E as recompensas, yields, são os frutos que a árvore gera periodicamente. Esta distinção é vital, pois define as regras do jogo. Sendo rendimentos de capitais, não está sujeito à segurança social, na maioria dos casos particulares, mas está sujeito a IRS. No entanto, ao contrário de um depósito a prazo no banco, onde o banco retém os juros, no DeFi não existe nenhum intermediário para reter o imposto por vocês. A responsabilidade fiscal recai 100% sobre os vossos ombros e o momento da tributação é diferente do habitual. Aqui entramos naquilo que chamo de torção legal. Se a natureza é categoria E, isto é rendimentos de capitais, por que é que passamos o tempo todo a falar de mais-valias, isto é da categoria G? A resposta está na forma de pagamento. O artigo 5º do Código do IRS diz-nos que os frutos de investimentos são tributados como capitais, mas nas criptomoedas o pagamento é feito em espécie. Vocês não recebem euros na vossa MetaMask, vocês recebem Government Tokens. Recebem mais Ethereum, recebem stablecoins. A lei portuguesa determina que, quando a remuneração de capitais é paga em espécie, como criptoativos, a tributação não ocorre no momento do recebimento. Em vez disso, o ativo recebido assume a natureza fiscal de uma mais-valia potencial. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que o facto gerador do imposto é o momento em que a AT diz: deves-me dinheiro. E este facto gerador é adiado. O recebimento do token é fiscalmente neutro em termos de pagamento. O imposto só é devido quando ocorrer a alienação onerosa desse ativo, ou seja, transformarem o rendimento de capitais, da categoria E, numa fatura que será uma mais-valia, uma futura mais-valia da categoria Q. É esta mudança de categoria que nos permite jogar com o tempo. Visualizem agora a sala de esperas fiscal. Imaginem que cada claim de recompensas que fazem transfere os tokens para uma caixa de vidro blindada. Eles são vossos, estão na vossa posse, aumentam o vosso património líquido, mas, para a AT, eles estão em suspensão. Têm um custo de aquisição zero, pois foram uma oferta ou uma recompensa, mas ainda não geraram imposto a pagar. Enquanto os tokens permanecerem nesta sala de espera, ou seja, enquanto os mantiverem dentro deste ecossistema cripto, estão protegidos de tributação imediata. Podem, teoricamente, acumular milhões em recompensas de staking sem pagar um cêntimo de imposto, desde que não os convertam para o mundo real, para moeda fiduciária. O gatilho fiscal, a porta de saída, é a conversão para moeda fiduciária, como euros ou dólares, ou a compra de bens e serviços. No momento em que trocam aquele Ethereum por euros para mandar para o banco, ou usam um cartão cripto para um jantar, o token sai da sala de espera. E como o custo de aquisição foi zero, o lucro tributável é o valor total da venda. E é aí que a fatura chega. Para fechar esta primeira parte, vamos desenhar o ciclo de vida completo de uma recompensa, do berço à cova fiscal. Este processo tem 3 etapas distintas e cruciais para a vossa organização. A primeira é o rendimento, o qual vamos associar a uma torneira. O protocolo paga-vos o token, entra na wallet. Fiscalmente, é um evento de registro, não é um evento de pagamento. É aqui que o ativo nasce e ganha uma data de nascimento, o timestamp da blockchain. O segundo, o holding, o qual representamos com uma ampulheta. O token entra na sala de espera. O tempo começa a contar. Cada dia que passa é um dia ganho na corrida para a isenção dos 365 dias. Se venderem durante este período, interrompem o processo. Esperarem, deixam a estratégia funcionar. Este é o período de maturidade. Por fim, temos a venda. O terceiro passo, a guilhotina ou uma porta aberta. O momento de conversão para fiat. Se este momento acontecer antes dos 365 dias, a guilhotina desce e vocês pagam 28% sobre o valor total. Se acontecer depois, a porta abre-se e pagam 0% de imposto. Compreender este ciclo é fulcral, porque como veremos a seguir, quando a AT diz que o RNH não se aplica, ela está a dizer que quer tributar esta fase 3, a venda, como uma mais-valia interna portuguesa. E é para isso que nós nos temos que preparar. Agora que dominam a mecânica da sala de espera fiscal e sabem que o rendimento é, na sua essência, uma mais-valia latente,
Vamos entrar na zona de turbulência. Vamos falar sobre o estatuto de residentes não habituais e porque é que ele se transformou numa armadilha perigosa para quem opera em DeFi. Durante muitos anos, investidores estrangeiros ou repatriados mudaram-se para Portugal com a promessa de um paraíso cripto. A tese era simples. Tenho NRA, os meus rendimentos vêm de protocolos estrangeiros, logo pago 0%. Esta lógica funcionou durante o período de vazio legal. Mas o vazio acabou. O que é que vamos fazer? Tem tudo a ver com as decisões da AT. Como é que ela pegou nesta tese e a desmontou. E nós vamos desmontá-la também peça por peça para perceber como é que a autoridade tributária expôs milhares de investidores ao risco fiscal. Tudo mudou com a publicação da informação vinculativa referente ao processo 20766. Para quem não está familiarizado, uma informação vinculativa é a resposta oficial da AT a uma dúvida colocada por um contribuinte. Neste caso, um investidor, cidadão alemão, residente segundo o RNH, em Portugal. Ele expôs a situação. Fazia staking e yield farming em plataformas situadas nos Estados Unidos, Israel e Espanha, e queria a confirmação da sua isenção. A resposta da AT foi um autêntico balde de água fria. A autoridade tributária veio confirmar, preto no branco, que os rendimentos de yield farming não são dinheiro grátis e invisível. Eles são tributáveis. E mais grave ainda, para a vasta maioria das situações apresentadas, a AT concluiu que o estatuto dos RNH não conferia a isenção desejada. Este documento é histórico porque encerra o capítulo da especulação. A AT deixou claro que, independentemente de ser um protocolo descentralizado ou uma exchange centralizada, se há ganho, há incidência de imposto. A ideia de que o que acontece na blockchain fica na blockchain morreu aqui. O processo 20766 é o aviso de navegação que nos diz: se confiam cegamente nos RNH para o vosso farming, estou a caminhar para um precipício fiscal. Mas porquê que o RNH falha? Para entenderem isto, têm de deixar de olhar para o RNH como uma capa de invisibilidade ou um escudo mágico. O RNH não é uma isenção incondicional. É uma meta-eliminação de dupla tributação. A lei diz: Portugal não te cobra imposto desde que o país de onde veio o dinheiro tenha o direito de cobrar o imposto. É aqui que reside a grande ilusão. A maioria das pessoas confunde a regra das pensões ou dividendos com as regras dos criptoativos. Receberem uma pensão na Suécia, a Suécia pode tributar, logo Portugal isenta. Se receberem dividendos de Coca-Cola, dos Estados Unidos retêm o imposto, logo Portugal isenta. No entanto, como vimos na primeira parte do nosso webinar, o yield farming é tratado na venda como uma mais-valia, inserida na categoria G. E as regras internacionais para as mais-valias são radicalmente diferentes das regras das pensões. O RNH falha no DeFi, não porque a lei portuguesa mudou, mas porque a natureza do rendimento, uma mais-valia, não cumpre os requisitos básicos do Tratado Internacional para ativar a isenção. Vocês têm a chave certa, RNH, mas estou a tentar abrir a porta errada, as mais-valias. Vamos à raiz técnica do problema. O artigo 13º das Convenções de Dupla Tributação. A maioria dos tratados que Portugal assinou segue o modelo da OCDE. Este artigo regula quem tem o poder de cobrar impostos sobre ganhos de capital, venda de bens imóveis, como ações ou cripto. E a regra é taxativa. A competência para tributar é exclusiva do Estado de residência. Mas o que é que isto significa na prática? Imaginem que usam uma plataforma sediada na Alemanha. O tratado Portugal-Alemanha diz à Alemanha: tu estás proibida de tributar este investidor, porque ele reside em Portugal. O tratado protege-vos do fisco alemão, mas ao fazer isto, ele condena-vos perante o fisco português. Lembram-se da regra do RNH? Isenta-se outro país de poder tributar. Ora, se o tratado diz que o outro país está proibido de tributar, então a condição do RNH, a possibilidade de tributação na origem, falha automaticamente. A competência fiscal que vocês queriam que ficasse lá fora é devolvida a Portugal. É o que eu chamo de ricochete fiscal. Sem a possibilidade de imposto na origem, a isenção do RNH cai por terra e vocês ficam sujeitos às taxas normais de IRS, tal como qualquer outro residente. Vamos olhar para o mapa do mundo fiscal. O artigo 13º da Convenção de Modelo da OCDE é o padrão que rege a maioria das relações fiscais de Portugal. O que este artigo diz sobre a alienação de bens móveis, a gaveta onde a AT coloca as vossas criptomoedas, é uma frase curta, mas devastadora para a estratégia dos RNH. Os ganhos são tributados exclusivamente no estado de que o alienante é residente. Pensem no que isto significa na prática. Isto implica por um protocolo sediado na Alemanha, Espanha ou Israel. O tratado diz a esses países: parem, vocês não têm soberania para tributar este ganho.
O objetivo original desta regra era nobre: proteger o investidor de ser tributado 2 vezes. Mas no contexto dos NRA, esta proteção transforma-se num veneno. Ao proibir o país de origem de tributar, o tratado remove a condição única que permitiria ativar o RNH em Portugal. É uma ironia cruel. O tratado protege-vos tanto do fisco estrangeiro, que acaba por vos entregar de bandeja, ao fisco português. Se a origem não tem competência legal para tributar, Portugal assume a competência total. E sem o requisito de potencial tributação na fonte, a vossa isenção evapora-se. Visualizem esse processo como uma fila de dominós a cair. O primeiro dominó é a origem do rendimento, o vosso yield farming. O segundo dominó é o tratado internacional. E o terceiro dominó é o vosso estatuto de RNH. Quando o rendimento tenta sair da esfera estrangeira, o tratado, o segundo dominó, bloqueia a tributação lá fora. Ao fazer isso, ele derruba o terceiro dominó, o RNH. O RNH tem uma regra de ouro: eu só funciono se houver risco de tributação lá fora. Como o tratado eliminou esse risco, o RNH desliga-se automaticamente. O resultado é o que vemos neste slide. As setas representam a competência fiscal e tentam atingir a origem, mas batem num muro do tratado e fazem ricochete direto para a autoridade tributária portuguesa. Não é uma escolha da AT, é uma consequência mecânica da hierarquia das leis. O tratado internacional sobrepõe-se à legislação interna e, ao fazer isso, anula a vossa vantagem competitiva. Vocês ficam nus perante a lei geral. Se o inspetor tributário olhar para a vossa declaração de IRS, ele vai seguir um algoritmo mental muito simples, que eu repliquei neste slide. Vamos percorrê-lo juntos para ver onde é que a luz vermelha se acende. Primeiro, o investidor reside em Portugal? Sim. Segundo, o rendimento vem do estrangeiro? Sim. Até aqui tudo parece bem para o RNH, mas depois vem a terceira pergunta, a qual se revela fatal. Segundo o tratado, com este país específico, eles têm o direito de tributar este ganho? Da vasta maioria dos casos de DeFi, a resposta é um redondo não. E é aqui que o vosso checklist falha. O RNH não é uma imunidade diplomática que vos protege de tudo. Ele é apenas um árbitro que decide quem tem prioridade. Se o tratado diz que o outro lado não pode jogar, o RNH diz game over para a isenção. O status final no sistema da AT é tributável e a notificação de liquidação segue para a vossa morada. E qual é que é o preço de falhar este checklist? É o que eu chamo de taxa de impaciência. Se o RNH não vos protege, vocês caem na vala comum do regime geral. E o regime geral diz: qualquer mais-valia de criptoativos detidos por menos de 365 dias é tributada à taxa liberatória de 28%. Quero que percebam a gravidade disto no contexto do yield farming. Lembrem-se que o custo de aquisição das recompensas é zero. Se venderem 1000 euros de recompensas que receberam há 3 meses, o vosso lucro tributável não é a diferença entre a compra e a venda. São os 1000 euros, o total do seu valor. Pagar 28% sobre a faturação bruta é devastador. Significa que, de cada 100 euros que vocês ganharam, a prover liquidez ou validar a rede, o Estado fica com 28 euros. Só porque não tiveram a estratégia de esperar pelo dia 365. É este custo desnecessário que queremos evitar a todo o custo com a estratégia que vos vou apresentar de seguida. Para que não me restem dúvidas sobre o impacto financeiro disto, vamos sair da teoria jurídica e olhar para a vossa carteira. Imaginem este cenário muito comum no DeFi. Ou numa bull run. No dia 0, o vosso protocolo de yield farming paga-vos uma recompensa de 1 Ethereum. Nesse exato segundo, a autoridade tributária liga um cronómetro invisível associado a esse token específico. O valor de aquisição é 0, mas o relógio está a contar. Avançamos para o dia 180. Passaram 6 meses. O mercado está eufórico. O Ethereum valorizou. E vocês decidem que está na altura de realizar lucro para comprar um carro ou reforçar a vossa posição em stablecoins convertendo para fiat. Vocês vendem esse 1 Ethereum por, digamos, 3.000 euros. A vossa lógica é imediata. Eu sou RNH, isto é lucro limpo. A realidade fiscal é um choque. Como o período de tensão foi inferior a 365 dias e como o RNH não vos protegeu, devido ao bloqueio do tratado que vimos antes, a autoridade tributária aplica a taxa de 28% sobre a totalidade da venda. Dos 3.000 euros que levantaram, 840 pertencem ao Estado. Vocês não pagam imposto sobre o lucro, pagam sobre o valor total, porque o custo de entrada foi 0. E é este o custo brutal da falta de planeamento temporal.
Muitos investidores ficam revoltados e dizem: Mas Adriana, o meu vizinho recebe dividendos da Coca-Cola e não paga nada em Portugal. Porquê que eu pago? A resposta está neste quadro comparativo. É fundamental perceberem que nem todo o rendimento estrangeiro é igual perante a lei. Na primeira linha temos o sonho dos RNH, dividendos ou pensões. Aqui, as regras internacionais permitem que o país de origem cobre uma taxa, isto é, a retenção da fonte. Neste caso, como existe risco do investidor pagar lá fora, Portugal simpaticamente diz: Ok, calma lá, para não pagares 2 vezes, eu isento de cá. O sistema funciona como foi desenhado. Já na segunda linha, temos a realidade do DeFi, mais-valias e capitais, sem retenção. Aqui, as regras internacionais proíbem a origem de cobrar. Como o risco de pagar lá fora é zero, Portugal diz: se ninguém te cobra lá, eu cobro-te cá. É uma lógica binária implacável. Sem tributação ou possibilidade dela na origem, não há isenção no destino. O RNH não falhou. Ele simplesmente não foi feito para este tipo de rendimento exclusivo de residência. Quero que gravem esta imagem do ricochete fiscal na vossa memória, porque ela explica 90% das notificações que a AT vai enviar nos próximos anos. O fluxo do vosso rendimento tenta escapar para a jurisdição estrangeira, procurando abrigo no estatuto de não residente. No entanto, o muro do artigo 13º do tratado é impenetrável. Ele rejeita a competência fiscal e devolve a bola para Portugal. A competência é exclusiva do nosso país e quando a bola aterra em território nacional, a AT olha para ela e vê que não há escudo RNH para proteger. O resultado é a aplicação direta, fria e dura do Código do IRS Nacional. E o Código do IRS Nacional diz que vendas de curto prazo pagam 28% de imposto. É por isto que confiar apenas na geografia do protocolo é um erro. A geografia jurídica traz o imposto de volta para a vossa porta. Chegamos agora ao ponto de viragem deste webinar. Até agora mostrei-vos como o sistema está montado para vos apanhar se estiverem distraídos. Mas a boa notícia é que o sistema também deixou uma porta aberta. Uma porta larga, legal e acessível a todos. Tenham ou não estatuto de RNH. A solução para garantir o 0% de imposto existe. Mas existe uma mudança de mentalidade. Temos deixado de focar na origem do dinheiro, isto é, de onde este vem, e passar a focar de forma obsessiva no tempo. Quanto é que este fica? Por quanto tempo de tempos? A vossa salvação está escondida na Lei Geral do IRS português. Curiosamente, Portugal, o mesmo país que vos quer cobrar 28% no curto prazo, é um dos poucos paraísos fiscais do mundo para investidores de longo prazo. A estratégia que vos vou apresentar de seguida não depende de interpretações complexas de tratados internacionais. Depende apenas da vossa paciência e organização. Vamos conhecer o escudo dos 365 dias. Depois de vos mostrar como o RNH pode falhar, muitos devem estar a perturbar-se. Estou condenado a pagar 28% para sempre? A resposta é um rotundo não. A boa notícia que guardei para esta fase é a solução mais robusta para garantir a isenção fiscal em Portugal. Esta não depende de estatutos especiais, nacionalidades estrangeiras ou de interpretações criativas de tratados. A solução está na lei geral, acessível a qualquer residente fiscal, seja ele português ou estrangeiro. Nós chamamos de estratégia dos 365 dias. O Código do IRS português contém uma norma que é um verdadeiro santo grau para o investidor de criptoativos. O legislador decidiu distinguir claramente dois perfis: o especulador de curto prazo e o investidor de longo prazo. E a mensagem do Estado é clara: se vocês tiverem a paciência do investidor, a vossa taxa de imposto não é reduzida, é eliminada. Portanto, esqueçam por um momento de onde veio o dinheiro, a geografia, e focam-se exclusivamente no variável, o tempo. A chave para desbloquear o 0% não está na wallet de origem, está no calendário. Se dominarem o relógio, dominam o imposto. É a única garantia universal de isenção que temos atualmente em Portugal. Vamos à letra da lei. O artigo 10º do Código de IRS estabelece a regra de ouro. As mais-valias provenientes da alienação de criptoativos detidos por um período igual ou superior a 365 dias estão isentas de tributação. Isto cria uma situação binária fascinante, um verdadeiro penhasco fiscal. Imagina que tem um lucro latente de 10 mil euros. Se venderem esses ativos no dia 364, um dia antes de completar um ano, a AT aplica uma taxa de 28% e vocês pagam 2.800 euros de imposto. Se esperarem apenas 48 horas e venderem no dia 366, a taxa cai para 0% e todo o valor, isto é, os 10 mil euros, será lucro. A diferença de 2 dias poderá valer milhares de euros. E é por isso que dizemos que o holding, o ato de segurar um ativo, não é apenas uma estratégia de investimento, é a estratégia fiscal mais eficiente em Portugal. O escudo dos 365 dias protege o vosso património. Agora que a teoria parece simples,
para quem comprou uma Bitcoin em 2020 e guardou numa gaveta, mas para quem faz staking ou yield farming, esta regra transforma-se num pesadelo logístico. Porquê? Porque a autoridade tributária não olha para o bloco do vosso staking como todo. Ela olha para cada fatia individualmente. Quando o protocolo vos paga recompensas, seja diariamente ou a cada hora, cada fração de token que aterra na vossa carteira é considerado um novo ativo independente. O que eu chamo de momento zero, ou data de aquisição, não é quando vocês depositaram o capital inicial. É o segundo exato em que a recompensa, a reward, caiu na vossa wallet. Olhem para este calendário. Se receberem recompensas todos os dias, vocês não têm um cronómetro a contar. Vocês têm 365 cronómetros diferentes a disparar em dias consecutivos. Os tokens que receberam em janeiro ficam isentos no próximo janeiro, os que receberam em fevereiro só ficam isentos no próximo fevereiro, e gerir isto mentalmente é completamente impossível. Vamos visualizar a mecânica disto, como mostra a slide. Na segunda-feira receberam o lote A, 0.01 de Ethereum. O relógio A arranca nesse dia. Na terça-feira receberam o lote B. O relógio B arranca correndo em paralelo com o relógio A, mas com um dia de atraso. Já na quarta-feira entra o lote C e arranca o relógio C. Ao final de um ano de staking contínuo, a vossa carteira fiscal parece uma loja de relógios com centenas de ponteiros em posições diferentes. A grande questão e o grande perigo surge quando vocês querem vender apenas uma parte do vosso portfólio. Se quiserem vender 0.5 de Ethereum para realizar lucro, qual destes lotes estão a vender? Estão a vender o lote lá, que já pode estar isento, ou o lote C, que ainda paga 28%. Vocês não podem escolher aleatoriamente. A lei impõe uma ordem de saída específica e é essa regra contabilística que vamos ver a seguir, pois é ela que nos permite organizar este caos. Chegamos então à pergunta de 1 milhão de euros. Com centenas de moedas misturadas na minha carteira, vindas de datas diferentes, como é que eu sei e como é que eu provo à autoridade tributária que estou a vender a moeda antiga e isenta e não a moeda nova e tributável? Se tivessem de escolher manualmente, isto seria impossível. Mas a legislação portuguesa resolveu o problema por todos nós, impondo uma regra contabilística. A regra chama-se FIFO, First In, First Down. Em bom português, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isto não é uma opção ou uma sugestão, é um método obrigatório para apuramento de mais-valias em criptoativos em Portugal. O que é que isto significa? Significa que a autoridade tributária assume-se que sempre que os tokens que vocês vendem hoje são cronologicamente os mais antigos, isto é, que eles possuem nas vossas carteiras há mais tempo. Imaginem a vossa wallet como um tubo de bolas de ténis. Vocês colocam as bolas, os tokens, por cima à medida que as recebem, mas o tubo está aberto em baixo. Quando decidem tirar uma bola, isto é, quando decidem vender esse token, a gravidade, neste caso a lei, obriga a que a bola que saia é a bola que está no fundo, a que entrou há mais tempo. Isto é uma excelente notícia para nós. Significa que o sistema fiscal está desenhado para limpar automaticamente o vosso estoque mais antigo, priorizando a saída dos tokens, dos lotes, que têm a maior probabilidade de já terem cumprido os 365 dias de isenção. Ao combinarmos a regra dos 365 dias com o método FIFO, desbloqueamos o que eu chamo de estratégia de tapete rolante. O objetivo aqui não é fugir ao imposto, é gerir o tempo para criar um fluxo de caixa perpétuo e isento. Esta estratégia divide-se em 3 fases cruciais, as quais exigem disciplina. A primeira fase é o ano 1, o deserto. Este é um ano de acumulação. Vocês recebem as recompensas de staking e não vendem nada. Deixam-nas acumular no fundo do tubo. É um período de sacrifício de liquidez, onde apenas veem o saldo crescer sem o realizar. Na segunda fase, temos o quê? Temos o arranque. Isto é, o dia 365, exatamente um ano e um dia após o vosso primeiro reward. O primeiro lote atinge a maturidade fiscal. Graças ao método FIFO, quando derem a ordem de venda, o sistema vai buscar esse lote específico. Por fim, temos a fase 3, o tapete rolante. Isto é, do ano 1, a partir do dia 366, adiante, tudo será isento de tributação. Até aqui foquei-me na lei geral, porque ela funciona para todos e para qualquer protocolo. Mas sei que muitos de vocês têm o estatuto de RNH e sentiram-se defraudados com a notícia total do fim da isenção. A verdade é que não tudo está perdido para o RNH. Existe um cenário muito específico, quase um cisne negro fiscal, onde o RNH ainda reina supremo e permite a isenção total sem ter de esperar os 365 dias. Vamos falar sobre a exceção americana e o caso raro das comissões.
O mesmo processo, 2766, que fechou a porta à generalidade do yield farming, deixou uma janela aberta, mas que tem de ser muito cautelosa. A autoridade tributária analisou os factos e admitiu que a isenção do RNH se mantém válida se e apenas se duas condições críticas se verificarem simultaneamente. Primeira condição, a natureza do rendimento. O rendimento não pode ser classificado como juros, o padrão do staking, mas sim como comissões ou taxas de transação decorrentes de uma atividade operacional. Isto acontece, por exemplo, em certos tipos de liquidity pools, em que temos liquidity providers, onde vocês recebem uma fee direta pela transação e não um juro passivo. A segunda condição, a geografia. A entidade pagadora ou a plataforma tem de ter sede fiscal efetiva nos Estados Unidos da América. Se a plataforma for descentralizada, sem sede, ou se for europeia, a exceção não se aplica. Esta combinação única de comissões mais Estados Unidos da América cativa uma cláusula especial no tratado, como vamos ver a seguir, permitindo recuperar o 0% via RNH. Para compreender porque é que os Estados Unidos são especiais, temos de olhar para a letra miudinha dos tratados. Vamos comparar dois mundos, o padrão europeu, OCDE, e a exceção americana. Do lado esquerdo temos o padrão seguido por países como Espanha, Alemanha ou Israel. Nestes tratados, a regra para outros rendimentos, onde muitas vezes cai o DeFi, se não for juro, diz que a competência de tributação é exclusiva do Estado de residência, Portugal. É uma porta fechada. Portugal olha para o tratado e diz: Espanha não pode tributar. Logo, eu sou obrigado a tributar. O RNH não tem onde se agarrar para dar isenção. Do outro lado, temos o caso único dos Estados Unidos da América. A Convenção Portugal-Estados Unidos contém uma cláusula específica que permite a tributação na fonte para estes rendimentos. Isto muda tudo. Mesmo que os Estados Unidos não vos cobrem imposto efetivo, porque não são lá residentes, eles têm o direito teórico de o fazer. A lógica do RNH é binária. Se o outro país tem o direito de tributar, Portugal ativa a válvula de segurança para evitar a dupla tributação e isenta o rendimento cá. É por causa desta cláusula teórica e técnica obscura que os Estados Unidos da América se tornam um porto-abrigo fiscal para o RNH, enquanto a Europa se tornou uma zona de tributação plena. E qual é que é o resultado prático desta arquitetura? Se conseguirem alinhar estas duas estrelas, rendimento classificado como comissões e origem comprovada nos Estados Unidos da América, o tratamento fiscal altera-se radicalmente face à regra geral de que falámos antes. Em vez de pagarem 28% ou terem de esperar 365 dias, Portugal aplica o método de isenção, com progressividade. Em termos simples, para a vossa carteira, a taxa efetiva de imposto em Portugal é de 0%. Vocês recebem o rendimento, declaram no NSJ, rendimentos obtidos no estrangeiro, indicam o código do país Estados Unidos da América e o código do rendimento correto. O sistema das finanças, ao cruzar estes dados com o RNH, anula a tributação. É a única situação no cenário atual onde a isenção automática ainda funciona como nos velhos tempos. Mas, por favor, ouçam com muita atenção este aviso. Cuidado com a generalização. O processo 20766 foi taxativo e impiedoso. Esta lógica americana não salvou os investidores com rendimentos vindos de Espanha ou Israel. Vejo muitos investidores a cometerem o erro de pensar: é tudo estrangeiro, é tudo igual. Não é. Os Estados Unidos é a porta onde o tratado está aberta para o RNH. Na União Europeia, a porta do tratado está trancada. Se os vossos rendimentos vêm de protocolos europeus ou de países com o modelo OCDE, o RNH não vos protege e serão tributados a 28%, a menos que usem a estratégia dos 365 dias. O RNH não morreu para as criptomoedas, mas tornou-se uma ferramenta de precisão cirúrgica. Só funciona se tiverem o par de chaves certo: o país, os Estados Unidos da América, e o tipo de rendimento, as comissões. Chegámos ao fim da vossa viagem legal. Agora vocês têm um mapa do tesouro. Sabem que precisam de rastrear 365 dias, para a maioria dos casos. Sabem que precisam de aplicar o método FIFO. E sabem que precisam de isolar os rendimentos dos Estados Unidos, se forem residentes não habituais. A teoria é bonita, mas a execução prática disto pode ser um pesadelo. Como é que um ser humano gera 365 relógios fiscais diferentes? Separa lotes por país e aplica regras FIFO a milhares de transações? A resposta é simples: não gera. Deixa a tecnologia gerir. E é aqui que entra o CryptoBooks. Nós construímos o centro de comando fiscal, definitivo para o investidor português, desenhado especificamente para automatizar todas as regras complexas que acabamos de discutir. Vamos ver como funciona. Vamos ser honestos. A teoria dos 365 dias é música para os nossos ouvidos.
mas aplicá-la na prática é um filme de terror para a nossa sanidade mental. Se vocês são investidores ativos em DeFi, sabem que não têm apenas uma meia dúzia de movimentos por ano. Vocês têm staking rewards a cair a cada época, têm airdrops surpresa, têm taxas de gás em Quell e têm swaps complex index. Ao fim de um ano, estamos a falar de milhares, por vezes dezenas de milhares de linhas num fecheiro Excel. O problema operacional escala rapidamente. Imaginem tentar rastrear manualmente a data de agimento de 0.00034 Ethereum, que receberam numa terça-feira chuvosa, depois de saberem que essa fração específica foi vendida no dia 365, após comprar uma altcoin. E agora multipliquem isso por 5.000 transações. O Excel não foi feito para isto. As fórmulas quebram, os CSVs vêm com formatos diferentes de cada exchange e o risco de um erro humano é absoluto. E o pior não é o trabalho, é o risco. Um erro numa célula arrastada no Excel pode significar que declararam um lucro de curto prazo, sujeito a uma taxa de 28%, quando ele era de longo prazo, isto é, isento. Ou vice-versa, expomos a multas da autoridade tributária por declarações incorretas. Tentar fazer o rastreio FIFO manual de uma carteira DeFi ativa não é apenas difícil. É tecnicamente impossível para um ser humano fazer sem falhas. Vocês são investidores, não são atuários. Foi para acabar com este caos que desenvolvemos o CryptoBooks. Não somos uma folha de cálculo glorificada, somos um motor de auditoria fiscal completo. Desenhamos especificamente para a legislação portuguesa. A nossa plataforma conecta-se diretamente às vossas contas, seja na Binance, Kraken, na vossa Ledger ou MetaMask, através de APIs de leitura ou fecheiros CSV, os quais são importados. O que o CryptoBooks faz é ingerir esses dados, os quais são impertos e desorganizados num verdadeiro caos, e organizá-lo em prateleiras fiscais perfeitas. O sistema categoriza automaticamente o que é uma transação de trade, o que é uma transação de staking, o que é um airdrop ou uma saída para fiat. Ele cria um histórico unificado e imutável de todas as vossas operações, garantido que nada fica esquecido. Mas a verdadeira magia está na saída. O CryptoBooks não vos dá apenas um gráfico bonito, dá-vos os documentos com os dados que a autoridade tributária exige, preparando os apuramentos para o IRS, os anexos necessários, o imposto do selo, para quem faz transferências gratuitas, e ainda relatórios detalhados que servem para prova em caso de uma inspeção. Mas o CryptoBooks vai muito além do simples cumprimento de obrigações. Nós permitimos que vocês passem da defesa para o ataque. Com a funcionalidade de otimização fiscal, vocês deixam de olhar para os impostos pelo retrovisor e passam a planear o futuro. O sistema oferece visibilidade completa sobre o vosso inventário de ativos e o estado de maturação de cada lote. Imaginem ter um painel que vos diz todas as vossas posições e ajuda-vos ainda a saber que o que se venderem agora poderá gerar uma menos-valia para abater em lucros de outra venda, o que eu chamo de Task Loss Averaging, e é muito aplicado em Portugal. Além disso, esta clareza permite-vos tomar decisões baseadas em dados reais e não em palpites. Vocês podem simular o impacto fiscal de uma trade antes de o executarem. Deixam de ser vítimas do calendário fiscal e passam a usá-lo como uma ferramenta de maximização de lucro. No fundo, o CryptoBooks ajuda-vos a não deixar dinheiro na mesa. Chegamos ao momento de verdade. O mês da entrega do IRS aproxima-se e vocês têm duas opções. Ou passam fins de semana a tentar decifrar CSVs e a lutar contra o Excel, ou resolvem o problema agora. No CryptoBooks, o processo final é tão simples quanto selecionar o ano fiscal e carregar em download. O sistema gera um PDF pronto a entregar ao vosso contabilista com os valores exatos para preencher na modelo 3. Temos relatórios para tudo, desde o resumo global de mais-valias, passando pelo detalhe transação a transação, para os mais meticulosos, até aos mapas de imposto de selo, tudo formatado segundo as exigências da autoridade tributária. E por valorizarmos quem investe na sua educação fiscal, tenho uma oferta exclusiva para quem nos acompanhou até aqui. Utilizem o código YT, espaço, 30, desconto, para obterem 30% de desconto imediato em qualquer um dos nossos planos anuais. Não esperem pela última hora. Criem a vossa conta gratuita. Conectem as vossas wallets e exchanges e vejam com os vossos próprios olhos o vosso passivo fiscal a ser organizado automaticamente. O link está na descrição e no QR Code. Obrigada e bons investimentos isentos. Obrigada por estarem desse lado. Sigam-nos nas redes sociais, testem a plataforma e, mais uma vez, ótimos investimentos. Adeus!